para fechar esses vídeos que a gente tem apresentado sobre a questão dos vícios, né, a gente vai falar hoje sobre o tratamento, né, dos vícios, né, das adicções. Então, 3 fatores são importantes, né, como uma introdução. Uma delas é essa diferença entre o usuário, o viciado, né, e o adicto, que muitas pessoas pensam que isso é uma mera formalidade, né, linguística, mas na verdade são estruturas diferentes, né? Então, o usuário é uma pessoa que usa eventualmente, né? O viciado é uma pessoa que já usa, se organiza já em torno, né, de algum tipo de vício. E o adicto é uma situação paradoxal em que a pessoa não precisa usar algum tipo de substância ou situação durante muito tempo, né? Ela cria uma aderência muito forte rapidamente e é de muito difícil saída, vamos dizer, dessa situação. Então, clinicamente, a adicção é a mais difícil, né, de se trabalhar e é a mais rápida, vamos dizer, de se produzir. Um outro fator importante é que, como a gente tem visto, né, os vícios que são mais lesivos, né, mais prejudiciais para as pessoas, para a sociedade, para a própria terra, né, que é o capital, o poder, né, e a eletrônica, são profundamente difundidos, né, e positivados, né? Então a gente não tem acesso a essas situações que são as mais importantes, na verdade. E um outro fator é que a nossa sociedade é altamente hedonista, né? Ela privilegia muito o prazer o tempo inteiro. Quer dizer, então isso só é conseguido com o uso de algum tipo de aderência, algum tipo de incremento, né, que tangencia sempre já na ordem dos vícios. Na clínica, né, uma das coisas importantes que a gente tem que trabalhar é essa diferença entre o prazer e o gozo, né, que além do princípio do prazer, que a gente chama de gozo, onde a gente tem situações, né, que elas aumentam a excitabilidade, aumentam a descarga, né, a sensação de êxtase, porque elas aproximam muito o prazer da destruição, né, a vida da morte. Então são as situações, né, mais comuns, isso que a gente chama de vícios, né, de adicções, que são ligadas a essa aproximação. Então, para a gente tratar dessas situações, é delicado, né, porque a gente vai lidar com situações de prazer, né, que não são situações que a pessoa queira abdicar. Então, são muito poucas as pessoas que se dispõem a se tratarem, né, dessas situações, porque, né, são situações de êxtase, né, são situações de prazer, onde a pessoa tem que aceitar trocar, vamos dizer, as perdas, ter consciência, né, e aceitar trocar as perdas que ela vive, em decorrência do vício, por uma perda de prazer, uma perda de gozo, né, a saída dessa ordem do êxtase para se contentar com a ordem, vamos dizer, do prazer. Um outro ponto importante da clínica é a questão da identidade, né, que mesmo que a pessoa não perceba, ela cria a identidade dela em torno, né, da situação que a gente chama de vícios, das adicções, a maneira como ela vive, o seu estilo de vida, as pessoas com quem ela se relaciona, né, tem toda a construção de uma identidade ligada, vamos dizer, direta e indiretamente àquilo que a gente pode chamar de vício. Então, um tratamento, né, ele implica uma alteração na identidade, né, e que se a gente não conduzir isso adequadamente, a pessoa ela produz uma crise identitária e ela não consegue levar o tratamento adiante, né, porque a saída de uma situação viciosa não significa deixar apenas uma situação ou deixar apenas uma substância. Implica na alteração da identidade, né, que é uma situação bem mais complexa, muito mais profunda internamente e muito mais extensiva externamente. Mas sem mudar, sem lidar com essa alteração, né, da identidade, dificilmente, né, um tratamento ele tem sustentação. Uma outra situação importante para a clínica são os ideais, né, que normalmente as situações de vício elas representam
o abalo, né, algum ideal, né, a substituição de um ideal perdido, que pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser, né, a autoimagem, né, pela um certo entorpecimento, né, e uma certa idealização daquilo que está no centro da experiência dos vícios. Então, tem que se fazer também um remanejamento desses ideais. Então, muitos grupos hoje em dia, né, esses grupos de NA, algumas religiões, né, eles trabalham nessa área de remanejamento de ideais. Então, a pessoa faz uma redução de danos, né, porque ela substitui alguma coisa que é lesiva, né, que é prejudicial, por algum outro tipo de, que a gente poderia chamar de vício também, mas não é lesivo, né? A pessoa deixa, né, de ter essa aderência ali a alguma substância, alguma situação de vida arriscada, e ela vai, né, prestar serviço a alguma comunidade, alguma religião, enfim. Ela substitui os seus ideais, troca os seus ideais, né, por ideais menos, faz uma redução de danos, né, e que a gente chama de um remanejamento subjetivo, né, uma alteração, né, nas estruturas do seu estilo de vida, né. E um outro ponto bastante importante é quanto às dores, né, e aos medos que a pessoa tem, que usualmente ela se refugia, né, ou usa os vícios como uma forma de entorpecimento. Então, tratar, né, dessas dores, dessas angústias, dessas ansiedades, desses sofrimentos que a pessoa pode trazer consigo, né, emocionalmente, e os medos, né, as angústias, os pânicos, vamos dizer, que a pessoa tem, também encontrar outras alternativas, né, identificar essas situações, trabalhar essas situações, também é importante para que aquilo que está sendo usado, né, como um entorpecimento, né, ou como um anestesiamento, possa reduzir a pressão que a pessoa tem, e que ela usa geralmente aquilo que a gente chama de vício, né, como uma forma de redutor. Então a gente tem, né, as terapias, né, que são importantes, são fundamentais. Tem esses trabalhos, vamos dizer, de grupos, né, que ajudam nesse remanejamento subjetivo, né, ajuda na contenção, dá um suporte para as alterações identitárias, para os ideais, né, ajuda nesse processo que a gente chama de alienação artificial, né, que a pessoa ela entra num processo muito comum na nossa sociedade, né, porque a nossa sociedade ela investe muito na informação. Então ela mostra com isso, né, que a gente tem uma estrutura social que tende para alienação, né, porque a informação, diferente da comunicação, ela tem um efeito alienante. Como a droga também vai ter esse efeito, mesmo efeito alienante a nível subjetivo. Então, né, a clínica das situações de vícios, elas implicam em trabalhos com família, trabalhos societários, trabalhos com grupos, né, implica eventualmente medicamentos, né. Então é um trabalho multifacetário, quer dizer, que a gente tem que lidar com várias situações que deem um holding, né, que deem uma sustentação para a pessoa poder fazer esse tratamento, né, esse trabalho consigo mesmo, que não é simples, né, porque além das condições subjetivas, a gente tem condições familiares, condições sociais principalmente, que aumentam a resistência às condições, né, de um tratamento.